Flutua nas asas de uma borboleta, o filho amado da bela brejeira. Um raio na mata, da lua de prata, em noite estrelada dorme na polpa de ubá. O vento soprava no topo da serra, Cauara rondava, o filho buscava a harpa encantada, no tronco pousava, ao velho índio mostrou. Rosto de menino na sombra do feitiço, a magia do destino, a ave de rapina revelou. Correndo sozinho no campo florido, com um beija-flor. Rosto de menino na sombra do feitiço, a magia do destino, a ave de rapina revelou. Correndo sozinho no campo florido, com um beija-flor. O mel do beija-flor alimentou o curumim. O beija-flor com amor alimentou o curumim. O mel do beija-flor alimentou o curumim. O beija-flor com amor alimentou o curumim. Poronominari, poronominari, o dono da terra, do céu e do rio. Poronominari, poronominari, o forte guerreiro na mata surgiu. Poronominari, poronominari, o dono da terra, do céu e do rio. Poronominari, poronominari, o forte guerreiro na mata surgiu. Bem-vindos ao terceiro episódio de podcast. Apresentaremos a lenda de Poromina Minari, que será dividida em 3 momentos, com a participação do acadêmico do curso de Letras de Língua Portuguesa, Miller Brito dos Santos, cursando o 8º período pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Bem-vindo, professor. Olá, professora Joelma. Para começar, eu quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz em falar em um tema tão interessante e chamativo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Neste episódio, teremos 3 momentos. O primeiro é compreender o simbolismo da lenda de Poromina na cultura amazônica, apresentação da lenda. O segundo, as ricas nuances simbólicas na lenda, apresentação dos signos verbais e extraverbais e a presença da mitologia grega na lenda. E em terceiro, o simbolismo manifesto. Fique conosco. A floresta amazônica tem sido o cenário de expressão de tradições de diversos povos que aqui construíram a sua história. E nela, as narrativas míticas elas ganham força e forma e são divulgadas culturalmente através da oralidade, nos livros, em poemas. Para Cascudo, os mitos eles vicejam robustos, reconhecíveis, mas ainda com a seiva quente de sua origem. Aqui emana um espaço de encanto e desencanto, onde o caboclo indígena ele vai compreender a sua realidade de uma forma empírica e através dela também pode recriar o mundo pela contemplação da paisagem ao qual ele está inserido. Segundo Loureiro, 1995, o caboclo observa, analisa, conhece, destaca, valoriza, sente, humaniza, estetiza em sua relação geográfico-ontológica com a vida. Bem como Cascudo, 2002, diz que na Amazônia, o ribeirinho e o indígena, eles transmitem o que ouvem com facilidade. Então, qualquer história que eles escutam, eles multiplicam esse mundo fantástico e alargam essas fronteiras através dessa imaginação criadora. Tudo isso contribuiu para a formação cultural e primordial para a região amazônica. E isso se dá através dos mitos. Essa tradição de mitos, segundo Moraes, quer dizer
palavra ou enunciação verbal vem da tradição grega, né? E podemos também descrever como sendo um discurso. E essa tradição ela influenciou de uma forma direta e indiretamente as lendas aqui nas terras brasileiras. Então, outras formas de conhecer as histórias do lugar é através das narrativas, das lendas que são contadas por este povo local e representa e vai evidenciar também um ethos cultural desse local de surgimento. Cascudo, 1976, ele refere o episódio heróico ou sentimental, um elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral popular, localizável no espaço e no tempo, de origem letrada, lenda, legenda, legere, possui característica de fixação geográfica e pequena deformação. Liga-se a um local como um processo etiológico de formação ou a vida de um herói sendo parte de um todo biográfico ou temático. E nisso se conserva 4 características do conto popular, que é a antiguidade, a persistência, o anonimato e a oralidade. Um outro aspecto que chama atenção é quanto ao caráter híbrido das narrativas chamadas míticas, nas quais são percebidas etnias que influenciam a composição desse imaginário na literatura oral. A partir dessas proposições, nós iremos trabalhar sobre o imaginário indígena na história de Poromina Minari. Nesse primeiro momento, nós vamos compreender esse simbolismo da lenda de Poromina Minari na cultura amazônica. Para Pereira, 1967, ele descreve que falar sobre essa lenda é falar da unidade orgânica que liga de maneira indispensável numa sociedade indígena muitas questões, como o problema sexual, a família e o parentesco, pois é um imaginário popular que está enraizado no ambiente da floresta. Pode-se notar também episódios que não separam o mundo humano do mundo animal e do vegetal, que vai revelar nessas narrativas orais personagens que estão antropomorfoseados, revelando a fauna amazônica, um universo repleto de possibilidades diante desse imaginário dos povos da floresta. Os seres humanos, os animais se relacionam, pensam, sentem, falam, como um trecho da lenda que está na página 248 de Loureiro. O jaburu só lhe fazia uma única recomendação, que não bulisse com sua velha mãe. Segundo Rosengenscher, 2016, o livro Moronguetá, um Decameron indígena, é composto por 2 volumes que contam mitos, lendas e histórias de várias etnias dos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, e traz uma linguagem mágica, alegre e também irônica, que vai mostrar justamente essas narrativas indígenas, vai mostrar o romântico, o heróico, também o erótico, o fecino, o escabroso, o obsceno, o sarcástico, o burlesco. A lenda de Poromina, ela é criada e recriada pelos índios da área do Rio Negro e dos seus afluentes do Amazonas. O herói de origem divina, que é Poromina Minari, ele é o personagem dominante dessa narrativa, que aparece e reaparece em várias tribos da região e vai alterando o seu papel conforme os desdobramentos do relato, como cita Sampaio, 1974, na página 175 a 179, que ele vai contar justamente essas várias versões que são passadas em diferentes etnias. Ele mostra outras versões da lenda
E traz uma figura também no livro com um órgão sexual masculino que é chamado de órgão fecundador. E no livro é apresentado a imagem num ritual de dança e de adoração. Então, nesse momento, a partir de agora, nós vamos seguir o conjunto rapsódico dos relatos apresentados por Nunes Pereira, em Moronguetá, 1967, que vai da página 612 a 622, que vai falar sobre justamente o significado de Moronguetá, que é narrativas de índios. Então, vamos à apresentação da lenda, né? Então, extraído das lendas indígenas, considerado herói ou anti-herói da cultura baré, é uma etnia da região do Vale do Rio Negro, na década de 50 do século passado. Então, assim como as lendas apresentam versões diferentes, a lenda de Porumina Minari, na versão de Paz Loureiro, traz a rapsódia do nascimento do herói, iniciando a narrativa pelas falas dos dois personagens, o velho, a filha grávida que sonha com o nascimento do seu filho, em cima de uma serra. Seu corpo era transparente, cabelos pretos e falava. Ela não tinha leite nos seios para amamentá-lo. E os beija-flores, borboleta e os animais o alimentavam e protegiam, terminando o relato com o nascimento de Porumina Minari, dono da terra, dono do céu. Então, a lenda contada já tem outra versão, que é a que iremos trabalhar. Inicia com um triângulo amoroso entre Porumina, Mucura Poacaré, Mucura Grande, e este disputa o amor de Porumina, cobiçada por dois rivais, cede aos encantos de Poacaré e engravida, pois Mucura Grande fedia muito. Então, Loureiro descreve: durante a noite, ele sobe no teto e de lá fica olhando o que Porumina e Poacaré fazem na rede. Louco de ciúmes e desejo, né? Estica tanto o pescoço para olhar, uma vez que a mulher adormecera de pernas abertas, que seu rosto fica deformado, crescendo de focinho. Aqui algum trecho de Pereira, que é o seguinte: o Mucura desconfiou logo que Porumina tinha ido para a casa de Poacaré e correu para lá. Encontrou Poacaré e Porumina embalando-se na rede. Então Porumina disse ao marido que convidasse todos os bichos que sobem em árvores e delas descem de cabeça para baixo. E Poacaré fez como Porumina lhe dissera. E todos os convidados diziam que o Debacuri seria de Bacaba. O trecho citado acima faz referência à gravidez de Porumina. E desejo por coisas gostosas faz com que Poacaré apanhe folhas de cunambi e amasse para pôr na água do igarapé. O rival, com seu bando não satisfeito com o desfecho da história, ele mata o casal e tenta matar o filho de Porumina no ventre. Porém, a criança é salva pelo Iauacaquiua, que esconde a criança. Então, Porumina Minari fica sob a guarda da velha Cutia, que o enganava, deixando passar fome. Assim aprende a façanha do engano e assassinato, pois para se vingar, mata a velha Cutia, enterrando um ferro de cova em suas costas. Quando esta morre, se transforma em uma raia. A partir desse ponto, se torna um aventureiro. Sai pelo mundo, buscando vingar a morte de seus pais, tornando-se um pícaro, com inúmeras experiências e peripécias, anda por várias terras matando os reis dos bichos, crianças, dentre outros, e tudo isso sem remorso. Os seus relacionamentos amorosos e preferência por mulheres mais velhas, a velha mãe de Jaburu, a velha Inambu Juruti, um herói que não respeita amizades e limite para seus desejos. Então, ele sofre altos e baixos na sua jornada.
Essa narrativa da lenda em que o professor referiu do Mucura Grande que esticou o pescoço para ver a mulher que adormecera de pernas abertas, revela um erotismo. O amor erótico é um estado manifesto nas aventuras que acontecem em Poromina Minari, o qual é visto por Pereira em 1967 como também um pansexual, como comparado com o indígena Macunaíma. Ele diz aqui na página 356, no estudo de sexologia indígena ou de sociologia sexual, esse personagem desorientaria tanto pela sua agressividade como pela sua galanteria, astúcia e ingenuidade. Era uma calamidade em marcha, como Dom Juan ou Loverlance, Casa Nova ou Barba Azul, nada respeitando nem a velhice nem a infância, tudo seduzindo, violando, estuprando, prostituindo e matando. Nesse segundo momento, nós vamos falar sobre as ricas nuances simbólicas na lenda. A apresentação dos signos verbais, extraverbais ou culturais. Para Rose de Usher 2016, na narrativa, a noção do tempo e do espaço não vai aparecer com contornos nítidos. E Nunes 2000, página 66, ele também vai referir sobre o tempo mítico. E ele diz porque o mito, a história sagrada do cosmo, do homem, das coisas e da cultura, abole a sucessão temporal. O que quer dizer? Que aquilo que é narrado, que é contado, que foi produzido num tempo único, cada vez que alguém conta esse tempo, continua se reproduzindo toda vez que é narrado. As nuances simbólicas, elas podem ser percebidas na lenda através dos signos verbais, que se estabelecem na comunicação pela oralidade, em conversa, em diálogos, como uma herança entre gerações. Os extraverbais, por outro lado, é aquilo que, mesmo que não esteja expresso na superfície da lenda, mas assim mesmo ele pode ser compreendido e ele traz reflexões profundas. Então, a cultura indígena, ela registra características que é pertencentes ao seu local. Como na lenda você vai perceber em trechos que é narrado dormir em rede, praticar atividades coletivas, tomar bebidas feitas de frutas da região, comidas, vai falar também sobre espécies de peixe, das ervas, bem como das suas funções e armas de caça que esses povos utilizam. A presença da mitologia grega na lenda. Os mitos gregos romanos, eles são uma junção das religiões gregas e romanas. E eles têm aspectos muito parecidos nas suas tradições, nos deuses. Eles possuem o poder de interligar a natureza, podem mover mar, raios, tempestades, outras situações de domínio da natureza. E a aparência deles sempre está baseada no modelo humano. O que difere na mitologia desses povos são os nomes dessas entidades. Por exemplo, em grego, um deus tem um nome e para os romanos tem um outro nome. Mas cada deus ele tinha um período do ano para ser adorado em festas, rituais e oferendas de animais e sacrifícios. Na lenda recriada pelos povos indígenas, percebe-se essa forte influência que foi trazida pelos europeus, como já foi referido em outras lendas, de outros episódios, que a forte influência das tradições gregas foram trazidas pelos europeus quando aqui chegaram nas terras brasileiras. E percebe-se essa semelhança com os deuses grego-romanos.
E como que é percebido isso? Numa forma indicial. Porumina Minari, ele é o deus do céu e da terra e apresenta vários símbolos na cultura indígena que são muito parecidas com aquilo que é retratado nas lendas grego-romanas, como no debacuri, no falo, que é aquele membro disforme que nós percebemos em alguns deuses da mitologia grega, a concha, que é Itã, Arambá, né? Altos e baixos de Eros e Tânatos, e também as suas desditas. Então, Paromina é muito parecido em algumas situações com esses deuses. É o que nós vamos explorar um pouco mais daqui para frente. Então, vamos à análise da intertextualidade apresentada na lenda, fazer uma comparação entre Poromina Minari e Macunaíma. Então, vamos lá? A Amazônia, ela oferece à cultura geral temas que resultaram de seu imaginário social, né? Os personagens picarescos são numerosos na mitologia amazônica. Paromina Minari, assim como Macunaíma, são dois ricos exemplos. O índio Macuxi, Macunaíma, é fruto do conhecimento reunido dos mitos e lendas indígenas pelo escritor Mário de Andrade. É um dos principais nomes da literatura brasileira, um dos marcos da segunda fase do modernismo brasileiro, que é iniciado em 1930. Pode-se dizer que é uma obra rapsódica, que vem do grego, com uma obra literária que condensa todas as tradições orais e folclóricas de um povo, né? E designa obras tais como Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, Macunaíma, além de indolente, conduz a maioria de seus atos movido pelo prazer terreno, mundano. O herói sem nenhum caráter. Macunaíma é uma obra que ela busca sintetizar o caráter brasileiro, né? Uma leitura possível seria de que o povo brasileiro não teria um caráter definido. Então, porém, teria um corpo de Macunaíma, né? Ainda imaturo, simbolizado pela cabeça grande. Bose, por exemplo, caracteriza o herói assim, simbolicamente. A figura de Macunaíma foi trabalhada como síntese de um presumido modo de ser brasileiro, descrito como luxurioso, ávido, preguiçoso e sonhador. Então, as aventuras picarescas do herói, passando pela floresta amazônica até a cidade de São Paulo, similares a Poromina Minari, que em suas façanhas percorre outras terras nas asas de um pássaro grande. O simbolismo manifesto na lenda. Então, nós vamos falar sobre o debacuri. O debacuri é uma festa de sentido orgiástico. Também era designada como festa dos venenos e descrita na versão de Poromina. E eles também faziam uso do adabi, que é um chicote para flagelação festiva. Quem registra isso é Nunes Pereira, na sua obra Moronguetá. Essa festa ela era uma celebração de caráter cívico e religioso. Na mitologia grega e romana, Dionísio ou Baco era o deus do êxtase, era aquele que inspirava as festas, que tinham concursos teatrais, competições. Em Atenas se comemoravam 5 festas, elas eram regadas a vinho, porque se acreditava que essas divindades elas davam inspiração aos homens para criarem, poesia, música e também para aliviar as tensões cotidianas. Imagine nessas festas homens e mulheres bêbados, em êxtase, cheios de liberdade. Isso era uma transgressão para
para as separações sociais da época. Então, nessa festa era comemorado a fertilidade da terra, o florescimento, a colheita das uvas, do sacrifício, porque eles faziam sacrifício depois de um cortejo fálico, onde era apresentado um órgão masculino gigante, onde havia uma procissão e a adoração a esse membro disforme era pela fertilidade da terra, para que a terra fosse muito produtiva. O debacuri, ele é comparado também com o puxirum, que é um ritual realizado por algumas etnias. Loureiro, 1995, fala sobre isso. Parece ter sido uma ação coletiva nas origens, que também poderia simbolizar a derrubada de mata para algumas etnias, né, queimadas, plantações. É como se eles fizessem um grande mutirão para roçar, para queimar, e também poderia ser após a colheita. Mas para outras etnias, o puxirum, ele é um convite às festas sexuais, ainda existentes hoje. O deus grego Dionísio, ele é representado como um personagem de um membro disforme, do falo. E isso representava, era como uma espécie de punição que fazia com que ele tivesse diminuído a potência viril dele. Era um tipo de castração. Príapos é o deus grego da fertilidade, que é o filho do Dionísio e Afrodite. E a sua imagem, ela é apresentada como um homem maduro, mostrando um membro, um órgão genital ereto. Príapo, ele era considerado como um protetor dos rebanhos, produtos hortícolas, de uvas e abelhas. Conta o mito que Dionísio, ele veio vitorioso das batalhas das Índias e foi por Afrodite recebido. E dessa união nasceu Príapo. Só que era muito ciumenta. Ela trabalhou para que a criança ela nascesse com um órgão enorme deformado e de tamanho assim muito exagerado. Então a mãe do menino mandou educá-lo nas margens do Helesponto, em Lampasaco, onde por conta de sua libertinagem e desregramento ele tornou-se um objeto de horror e de repulsa. Conta-se que a cidade foi tomada por uma epidemia e os habitantes viram nisso uma retaliação, porque eles não deram atenção ao filho de Afrodite. Então eles começaram a fazer rituais e pediram que ele, Príapo, ficasse entre eles. Então, o culto a Príapo, que para eles é o deus da fertilidade, e surgiu na Ásia Menor por volta do século IV a.C. E depois esse mito foi difundido pelo mundo grego, E ele é representado assim, dessa forma, como um órgão ereto e enorme. O culto a Príapo na Ásia Menor se estendeu durante muito tempo. E a imagem de um órgão masculino era sempre posto nos jardins de flores, de legumes, de frutas. Isso era uma maneira porque se acreditava que esse Deus ele era capaz de afastar maus olhados,
Qualquer coisa que viesse prejudicar, por exemplo, a virilidade dos homens, a fertilidade do solo, ou até mesmo contra os invasores, porque acreditava-se que Príapo ele iria punir com a ausência daquilo que ele representava, a fertilidade e a potência sexual. Então era punição para os ladrões, era ser infértil. Porumina Minari, nós percebemos na lenda que ele nunca está tão fraco do que quando ele ostenta um falo desmedido. Na lenda, né, fala sobre que ele foi manter, digamos assim, uma intimidade amorosa, né, um namoro com a mãe, as mães dos animais, e ele então ele sofre como se fosse um castigo naquele momento, porque um apresenta um carrapatinho que grudou, né? E ali fez com que o seu órgão crescesse desmedidamente. Então aquilo se tornou um peso muito grande para Porumina Minari, para o herói, né? Em Porumina Minari, o falo desmedido, ele é um poder que não tem poder. Neste estado é que ele está fraco, é que ele fica impotente. Quando ele se situa no baixo, seu percurso é no eixo das contradições, sem heroísmos ou tragédias. Um outro símbolo na lenda de Porumina Minari é a concha Itã Arambá, que é considerada também a caixa de Pandora. O Arambá é o Monte Vênus, então todo órgão da mulher. Pode ser também Itã, concha, por sua relação icônica com o órgão genital feminino. Contém um sentido de trazer, de apresentar fecundidade, que é o próprio elemento da água. Fecundidade e prazer sexual. No campo dos sonhos, ela vai simbolizar a libido, a entrada de uma gruta, de um segredo, de um mistério. Então é nessa perspectiva que ela simboliza uma caixa, que é a caixa de Pandora. Na lenda, nós também podemos perceber sobre a questão de Eros e Thanatos, que estão presentes quando o herói ele oscila no comportamento. Muitas das vezes o comportamento de Porumina Minari ele é retratado como um impulso de Eros e de Thanatos, porque eles se revezam ou se condicionam. São duas pulsões contrárias. Rosing e Cher, 2016, diz que a vida está presente na história do herói, senão como mera possibilidade para a morte iminente. Então, numa interpretação também psicanalítica, vai mostrar que Eros e Thanatos são mitos ocidentais que evidenciam uma veia mais alegre, chocosa e muitas das vezes chocarreira, na qual o Eros é, portanto, a vida com suas inúmeras facécias. Ele acaba por derrotar Thanatos com sua tristeza, temores e lamentos. Eros é uma compulsão sexual e com tendência à preservação da vida e equivale à demanda interna que nos leva a buscar o prazer, que vai corresponder também ao desejo erótico, a criar e a realizar projeto, enquanto que o Thanatos, ele é a pulsão pela morte. Ele obedece à demanda que nos conduz à busca pelo isolamento, pela estagnação, pelos atos de destruição e de morte. Podemos perceber que Porumina ele é movido por essas pulsões antagônicas. Ele é movido pela pulsão sexual, que vai mostrar toda a potência viril dele, mas quando se desenvolve com as suas parceiras, ele ora se frustra ou
sofre com essa punição, né? Eu já falei do carrapatinho, ele também foi ferrado pela formiga de fogo. Então, foram 2 momentos que ele se frustrou, porque quando ele vê que o seu órgão está desproporcional, é que ele vai refletir, né, que aquilo para ele se torna também como um fardo pesado. Loureiro, 1995, na lenda a qual adaptada, ele coloca: encontrando ali um estirão, Poromina Minari deixou um membro dele de bubuia, na esperança de que as piranhas lhe cortassem a metade. Então aquilo para ele era um fardo, não era algo bom, não era algo que lhe trazia alegria, mas era o contrário, lhe trazia profunda tristeza. Então, por dados momentos, como um castigo, como se ele fosse merecedor desse castigo, por ter se envolvido com quem ele não devia, talvez. Também podemos perceber na lenda de Poromina Minari uma semelhança com Laocoon, do mito grego, que é aquela figuração plástica, quase escultural da figura que vai mostrar também uma semelhança, né, entre Poromina Minari, com seu órgão desmedido, com a figura plástica do atormentado Laocoon, que é aquela escultura que é anterior à era cristã, que também é considerado um modelo da expressão e da figura humana. E como é que é mostrado essa escultura? Mostra uma dor dominada pela grandeza da alma, porque Laocoon ele parece emitir um grito imobilizado. É isso que a escultura quer passar, como uma expressão de dor. Então ele está esculpido, enroscado por uma longa serpente que passa por suas virilhas. Você perceber lá essa imagem, você vai ver. E ela envolve as suas pernas, ela vai se enroscando nos seus braços e é levantada pela mão esquerda sobre os ombros dele, numa tentativa interminável de se libertar daquele suplício. Então ela é uma representação plástica consagrada e com a qual Poromina Minari ele é torturado sem conseguir se libertar do alongado falos que serpenteia e envolve-lhe o corpo, assim ele se assemelha. Então são obras que trazem uma semelhança com a lenda de Poromina Minari. A Desdita de Poromina Minari vai mostrar uma floresta como um palco onde esse personagem ele é movido desde o início pelo desejo de vingar a morte dos pais. Então ele se desloca num cenário de barbárie, de erotismo, ele mata e ele age com lascívia. E ele resulta de uma relação na qual ele rompe vários interditos referentes à mulher com que ele se une. Porque geralmente as parceiras dele, na lenda, ela é sempre velha, é resguardada por seus benfeitores, que haviam salvo Poromina do trágico. E ao contrário, né? Contraria o sentido da amizade dos amigos, de cujas mães ele se vê aproximado. Então, elas não se interessam nele, mas ele é que conduz o interesse a elas. Não o interesse de amor, mas o interesse realmente de, de um interesse sexual. Arambá está simbolicamente interditado pelos bichos e insetos venenosos que nele estão escondidos. Então, na lenda, quando ele chega, as parceiras, elas dizem que elas estão cheias de bichinhos
bichos, de insetos venenosos que estão escondidos e que isso, em uma parte, vai ser também a desgraça do herói, porque ele vai ser atingido, castigado pelos seus atos de, digamos assim, de lascívia, né? de erotismo, de viver somente para os desejos. Na dica de leitura de hoje, nós vamos apresentar a obra As Amazonas, Derrota do Matriarcado pelos Filhos do Sol, que foi editado pelo Aquários, e 1974, do autor Fernando G. Sampaio, que apresenta várias lendas dentro deste livro, não apenas das Amazonas, e nessa obra também ele apresenta sobre as várias versões da história de Poromina Minário. A outra obra também é Moronguetá, um Decamerão indígena, 1967, do autor Nunes Pereira. Professor Miller, nós agradecemos a sua participação neste episódio. Obrigado por sua contribuição. E a você, muito obrigado por estar ouvindo este podcast. Então, professora Joelma, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite, por participar desse podcast e falar de uma lenda assim tão interessante, né? Que são as lendas amazônicas. São riquíssimas e algumas vezes até desconhecidas. Eu confesso que eu não a conhecia até então e eu gostei bastante. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E esse podcast vai ser só um sucesso. Flutua nas asas de uma borboleta, o filho amado da bela brejeira. Um raio na mata, da lua de prata, em noite estrelada dorme na polpa de Ubá. O vento soprava no topo da serra, Cauara rondava, o filho buscava a árvore encantada, no tronco pousava, ao velho índio mostrou. Rosto de menino na sombra do feitiço, a magia do destino, a ave de rapina revelou. Correndo sozinho no campo florido, com um beija-flor. Rosto de menino na sombra do feitiço, a magia do destino, a ave de rapina revelou. Correndo sozinho no campo florido, com um beija-flor.